escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu Deus, tem que ter mente, tem que ter coração, tem que ter alma para crer, para receber o que se ouve, porque Deus, Ele revela para quem Ele quer. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de revelação. Quando a revelação vem, como essa samaritana recebeu a revelação que Ele, o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, revelou para ela. Tu tiveste 5, o que tens agora não é teu marido. Senhor, eu posso ver que tu és profeta. Onde os profetas revelado nas Escrituras, como até João Batista foi o batizador que batizou Jesus, o qual, quando antes de Jesus entrar ali, João Batista citou para aquele povo, dizendo: eis que quem vem até mim, o qual eu não sou digno de desatar-lhes as tuas sandálias. Mas quando Jesus entrou na água e aproximou de João Batista, e disse João Batista a Jesus: eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus então disse para ele: deixe que isto se cumpra por agora. Ao momento quando João Batista, o profeta, conforme Malaquias, ali revelou o profeta dentro das Escrituras, dentro da Bíblia. Recebeu quando ele tomou Jesus e o deitou ele sobre as águas, e ali Jesus foi batizado. Após levantar Jesus daquela água, os dois estando de pés ali, o Espírito Santo desceu numa forma corpórea de uma pomba branca e expressou e disse: eis meu filho amado, a ele ouve. A ele ouve. A quem devo ouvir? Jesus, o grande revelador. A quem devo ouvir? Jesus, o Deus que está ali naquele corpo, o grande profeta, é aquele que ficou marcado pelas Escrituras, que ficou marcado pela Bíblia. Senhor, após Jesus sair dali do Jordão, após o batismo, ele foi conduzido ao deserto. 40 dias e 40 noites em jejum. Ali, Jesus chegou, foi dirigido ao deserto pelo Espírito. Chegando ali, Satanás pôde ver que Jesus estava
carente, necessitado de alguma coisa. Então ele, tomando aquela pedra, ele lançou, após dizer estas palavras: se tu és filho de Deus, faça com que esta pedra se transforme em pão. Então ele lançou ela, mas Jesus, ele rebateu contra Satanás. Ao teu Deus tu adorarás e só a ele prestarás culto. Jesus, ele viu que Satanás estava querendo ser reverenciado por Jesus, mas Jesus foi de contra. Ao Senhor, teu Deus, prestarás culto e só a ele ouvirás. Bom dia a todos, que todos sejam fortemente abençoados. O propósito da lei. Tudo que é criado por Deus, tudo que foi criado, tem um propósito. Não foi criado assim, aleatoriamente, surgiu. Porque o Pai, ele conhece a função de cada coisa. E a chegada da lei após o homem estar em pecado teve um propósito. E a Bíblia nos mostra que esse propósito cumpriu, teve o seu papel na proteção às pessoas do bem. E hoje também nós temos a lei de cada nação, e o poder judiciário que trabalha na lei. E às vezes você pode imaginar, mas para que serve a lei? Para a proteção dos justos e dos bons. Será que ela está cumprindo o seu papel? Quando Deus criou a lei, esta lei cumpriu o seu papel. Ela não poderia, de forma alguma, justificar, redimir o pecador. Então vamos ler aqui em Romanos, capítulo 3, verso 20. Por isso ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Antes, pela lei, veio o conhecimento do pecado. A pessoa percebe que ele é um pecador, porque a lei lhe diz, embora ele já pecava, mas não tinha algo que o acusava daquele pecado. Se ele o praticasse, ele estaria incorrendo em um castigo, em um problema. Mas o pecado já existia desde que houve a queda. Então, o propósito da lei é para levar o homem a conhecer o peso da lei e também buscar obedecer à lei para que não houvesse sobre ele aquele peso, aquela condenação física. Exatamente. E no verso 21 do mesmo capítulo, carta aos Romanos, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Então não há distinção. Vejamos que o propósito é correto. Vai distinguir, vai separar
o justo do injusto ali. Então, as bênçãos que teriam que vir sobre o justo viriam, e as penas sobre o injusto também viriam. E também no capítulo 5 da carta aos Romanos, verso 20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas o pecado abundou. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então veja que o que falamos é isso que está escrito. Por que a lei veio? Para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso mostra que, ao praticar as coisas erradas, então a lei, a ofensa abundava. Mas onde o pecado abundou, a graça chegou e superabundou. O propósito de Deus era valorizar também a graça. Como o pecado se tornava tão maligno, a lei colocava todos debaixo de uma situação incapaz de sair. Então a graça se tornou então superabundante ao tirar o homem deste jugo da lei e o colocasse para viver debaixo da graça. Mostrou então o poder glorioso muito maior do que a lei, a graça. Olha o outro propósito. Era mostrar também a abundante graça, superabundante graça de Deus para com aqueles que se arrependessem de seus pecados, para que aqueles que voltassem e buscassem acertar. Então a graça superabundava. Agora, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Não é a lei que é o pecado. Mas como você conheceu que era o pecador? Através da lei. Como você conhece que você praticou um ato ilícito sujeito a penalidades ao atravessar um sinal vermelho? É porque agora tem um sinal vermelho, é a lei, e ao você passar por ele, então você cometeu um pecado, uma infração, e você vai pagar um preço por aquilo, uma penalidade chegou, porque a lei veio e determinou. E é pecado o sinal? De modo nenhum. Mas eu não conhecia aquilo se não houvesse o sinal. Eu chegaria e passaria, não teria um sinal vermelho condenando, embora todas as esquinas existem uma sinalização invisível que todo condutor de veículo conhece. Às vezes você vê uma batida, um cruzamento, e aí você não sabe quem é que foi o provocador daquele acidente ou que estava errado. A lei já determina quem é o errado, mesmo não tendo a sinalização ali no chão, horizontal ou vertical, ou um sinal. A lei determina de quem é a preferência. Você está compreendendo isso? Quem vem do seu lado direito, a preferência é dele. Já está no código. Só não tem a sinalização exposta. Então já existia a lei. Só não tinha o sinal da lei. Mas ao estar ali, todos se tornam mais culpados ainda. A malignidade se torna mais aflorada por causa da lei.
Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a consciência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Estão vendo? A lei, vamos dizer num outro sentido, magnificou o pecado. O pecado se tornou maligno. Então, em Gálatas, nós lemos Romanos 7:7. No capítulo 13 da carta aos Gálatas, verso 19, nós lemos o seguinte: logo, qual a razão de ser da lei? Por que então a lei? O homem já era um pecador, um transgressor. A lei tem funções: condenar e justificar. A lei do homem. Logo, qual a razão de ser da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Eu não tinha a lei, então o homem deliberadamente cometia pecado e não tinha quem o julgasse. Veja bem o propósito da lei. Mas não tinha a lei dizendo que o homem não poderia cobiçar. Então, ele estava livre à vontade. Nada o condenava por cobiçar. Mas o propósito da lei era levar o homem à conscientização de que ele era um ser humano de raciocínio e que ele poderia escolher, ele teria que fazer a sua escolha para o bem ou para o mal. E assim a lei foi constituída. Há muitos anos, depois que o pecado entrou. Logo, qual é a razão de ser da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por intermédio de anjos pela mão de um mediador. Então veja bem o propósito de levar a pessoa a procurar a fazer aquilo que é bom, porque agora tem uma lei que condenava ele diante dos homens. Porque o pecado existia e condenava diante de Deus, mas a lei o condena diante dos homens. Então ele teria que pagar um preço ali. A lei foi constituída. Gálatas 3, no verso 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então, onde você agora tem o seu esconderijo? Ao transgredir uma lei, há um preço a ser pago. Quantos já pagaram o preço por uma infração de trânsito, por uma contramão, por um sinal avançado, por estar em cima de uma faixa que é proibido, por uma ultrapassagem proibida, por uma velocidade excessiva, onde a lei determina que seria tanto? Então havia uma propaganda aqui em Goiânia, muitos anos atrás, que dizia: multa não é imposto, você paga porque você infringe a lei. Então todos pecaram, todos pecaram. Então quando a lei veio, ela regulamentou o preço do pecado. E quando foi descoberto o preço do pecado, se descobre uma coisa: ninguém pode pagar o preço do pecado. Não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque então não tinha nenhum que poderia pagar o preço do pecado, da transgressão, para redimir a si mesmo e a redimir o seu irmão. O Salmo 49 fala também sobre isso. Ninguém poderia redimir a si mesmo nem a seu irmão. O mais bilionário, tríquadro do mundo não poderia, porque não era preço de dinheiro, era sangue.
Veja, para nós concluirmos, a fim de que pela fé fôssemos justificados. 1 Timóteo 1, verso 9. Tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas. A lei não é feita para você que é justo, que é honesto. Então a lei não é feita para você, para o que é justo, porque com a lei veio a separação entre o ímpio e o pio, entre o justo e o injusto, entre o honesto e o desonesto. Aquele que recebe esta graça no seu coração, recebe a força celestial para que não corrermos erros condenados pela lei. Agora, porque somos salvos, então vamos pecar? A graça me salvou. Vamos de maneira alguma. Agora que somos salvos, vamos viver de acordo com a graça, agradecidos a Deus pelo preço ter sido pago. Então nós somos redimidos através da graça de Deus revelada a nós no Senhor Jesus Cristo, que tomou o peso do pecado sobre si e devolveu ao autor. Então você hoje não tem mais que pecar, você não é mais escravo do pecado. Então Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 1, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.